cérebro humano apresenta uma comunicação surpreendente, semelhante a uma rede Wi-Fi. Neurônios conseguem disparar sinais sem a necessidade de conexões físicas diretas, utilizando ondas gama para sincronizar bilhões de células ao mesmo tempo. Esse fenômeno cria uma espécie de rede invisível, permitindo que diferentes regiões do cérebro trabalhem em harmonia. Explorar como essa comunicação sem fio acontece nos ajuda a entender melhor os mistérios do funcionamento cerebral. Durante a paralisia do sono, muitas pessoas relatam a presença de sombras ou vultos ao seu redor, mesmo estando conscientes. Cerca de 40% dos indivíduos já vivenciaram esse fenômeno, no qual o cérebro desperta, mas o corpo permanece imóvel. As alucinações táteis, como a sensação de ser tocado ou pressionado, podem ser intensamente reais. Essa experiência é comum porque, nesse estado, as fronteiras entre sonho e realidade se confundem, tornando as percepções assustadoramente vívidas. O gene CREB1 é um elemento fascinante do nosso código genético, presente tanto em gênios quanto em pessoas consideradas loucas. Altos níveis desse gene podem impulsionar a criatividade e a capacidade de inovar. No entanto, quando sua expressão foge do equilíbrio, o CREB1 também pode estar relacionado ao desenvolvimento de distúrbios como a esquizofrenia. Assim, ele representa uma dualidade. Pode ser um presente para a mente criativa, mas também uma armadilha perigosa para a saúde mental. O efeito placebo demonstra que a mente tem um papel poderoso na percepção do corpo. Mesmo quando uma pessoa sabe que está tomando uma pílula sem princípio ativo, cerca de 30% ainda relatam melhora, especialmente se o médico transmite confiança. Isso revela como a expectativa e a crença podem influenciar processos fisiológicos reais. O fenômeno mostra que a sugestão e o contexto podem transformar simples crenças em resultados concretos para a saúde. Segundo uma teoria popular, Paul McCartney teria morrido em 1966, sendo substituído por um sósia para manter a continuidade dos Beatles. A capa do álbum Abbey Road é frequentemente interpretada como uma representação simbólica de um cortejo fúnebre, reforçando essa narrativa. Além disso, alguns fãs acreditam que John Lennon teria deixado pistas sobre a suposta morte de Paul em suas músicas, o que contribuiu para décadas de especulação e mistério em torno da banda. O projeto MKUltra foi uma iniciativa secreta da CIA, realizada entre 1953 e 1973, que utilizou LSD em civis para estudar técnicas de controle mental. Mais de 80 universidades estiveram envolvidas nesses experimentos, evidenciando a amplitude da operação. O caso exemplifica como a paranoia pode se entrelaçar com eventos históricos reais, tornando difícil distinguir entre conspiração e realidade. A teoria da Terra Oca propõe que o nosso planeta possui um Sol interno e vastos espaços habitáveis sob a superfície. Essa ideia ganhou notoriedade ao ser defendida por alguns membros do regime nazista. Em 1947, relatos afirmam que o almirante Byrd teria realizado um voo até essa suposta região interna. Essas histórias ilustram como a imaginação humana é capaz de criar narrativas surpreendentes sobre o desconhecido. No Bohemian Grove, circulam relatos de que membros da elite participam de rituais secretos, incluindo a queima simbólica de um boneco humano diante de uma imensa coruja de pedra, sempre no mês de julho. Em 2000, um vídeo teria capturado imagens desse evento, aumentando o interesse e as especulações sobre o local. Esses relatos contribuem para o clima de mistério que envolve o Bohemian Grove até hoje. Albert Woodfox passou impressionantes 43 anos em confinamento solitário nos Estados Unidos, uma das mais longas durações já registradas nesse regime. Após sua libertação, ele entrou com um processo contra o Estado, buscando uma indenização de 5 milhões de dólares. O caso de Woodfox evidencia o extremo da punição prolongada e levanta questões importantes sobre os limites éticos e legais desse tipo de isolamento. Sua história se tornou símbolo do debate sobre direitos humanos no sistema prisional americano.
Uma mulher tentou entrar em um presídio, levando consigo 80 cápsulas de drogas, que ela havia engolido na tentativa de burlar a segurança. No entanto, ao chegar à fila de visitas, foi surpreendida pelo faro apurado de um cão treinado para detectar entorpecentes. O animal rapidamente identificou a presença das substâncias, alertando os agentes penitenciários. Graças à atuação do cachorro, a tentativa de tráfico foi frustrada, antes que as drogas chegassem ao interior da prisão. Em 2017, nos Estados Unidos, um grupo de detentos protagonizou uma fuga inusitada. Eles cavaram um túnel utilizando apenas uma colher, demonstrando criatividade diante das limitações do ambiente prisional. Para evitar suspeitas, esconderam a terra retirada dentro de potes de ketchup, uma solução improvável e engenhosa. O episódio satiriza a inventividade presente em situações extremas, revelando como a necessidade pode inspirar métodos surpreendentes de superação. Nos presídios femininos do Brasil, a situação das mães privadas de liberdade é marcada por desafios profundos. Muitas mulheres enfrentam filas para garantir uma vaga na creche dentro da própria prisão, onde cerca de 12 mil crianças já nasceram. Um dado preocupante revela que 60% dessas crianças não possuem registro paterno. Esse cenário evidencia a vulnerabilidade dessas famílias e a necessidade de políticas públicas mais eficazes para garantir os direitos das mães e de seus filhos. No fim das contas, a realidade dos presídios consegue ser ainda mais surpreendente do que qualquer roteiro de ficção. O cotidiano dessas instituições revela situações que desafiam até mesmo a imaginação dos melhores escritores. Ao observarmos de perto, percebemos que o sistema prisional expõe contradições e dilemas que raramente aparecem nas telas. Fica a reflexão. Talvez a verdadeira trama esteja acontecendo longe dos holofotes, dentro dos próprios muros das prisões.